Livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Esse texto é um texto bem conhecido, a maioria de nós, até eu mesma já ministrei palavras aqui a respeito desse texto. Só que, na realidade, nessa noite eu quero ministrar, e espero que você seja ministrado da mesma forma que Deus ministrou a respeito desse texto na minha vida. Dentro de tudo isso que nós temos falado sobre famílias que vencem. Amém? Então vamos lá. Ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora, acaba de chegar o credor para levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Perguntou-lhe Eliseu: que hei eu de fazer? Dize-me o que tu tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse-lhe ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Diga comigo, emprestadas. Vasilhas a todos os teus vizinhos, vazias, vazias, e não poucas. Depois, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Deita azeite em todas essas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Então, ela se apartou dele. Depois, fechada a porta sobre si e os seus filhos, estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias que foram as vasilhas, disse o seu filho: chega-me ainda mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Veio ela, pois, e o fez saber ao homem de Deus. Disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Amém? Queridos, essa mensagem aqui, ela é uma mensagem profética. Porque ela é uma mensagem de socorro na vida de uma mulher, principalmente de uma viúva, né? Que acabava de perder o filho. Então essa mulher estava passando um período muito difícil na sua vida. E essa mensagem a gente já ouviu muitas vezes quando a gente faz campanhas na igreja sobre prosperidade, sobre o poder de Deus, né? Sobre o milagre, sobre o poder da multiplicação. Geralmente, a maioria de nós, pregadores, utilizamos e gostamos desse texto, porque ele é um texto de um cunho profético muito grande dentro do contexto daquilo que a palavra de Deus diz. Então diga assim comigo: famílias que vencem precisam vencer as dívidas e crescer. Vamos repetir novamente? Famílias que vencem precisam vencer as dívidas e crescer. É sobre isso que eu quero compartilhar nessa noite com vocês. Amém? Nós estamos falando sobre famílias que vencem. Então não tem como nós falarmos de uma família vencedora se nós somos famílias que estamos endividadas. Então eu busquei alguns dados informativos, só para nós termos uma noção dessa questão principalmente das dívidas, que a maioria das nossas casas, das famílias brasileiras, estão sendo envolvidas por muitas dívidas. A maioria das pessoas que a gente conversa, elas estão atravessando alguma fase difícil, principalmente nessa questão da área financeira. Então, diante dos dados econômicos do Brasil, existe um dado informativo da seguinte maneira: 50% dos divórcios estão relacionados à crise financeira. E não pense você que isso é fora da igreja. Porque muitos casais cristãos têm se divorciado também por conta de dívidas, pela falta do controle financeiro. 70% das preocupações das famílias brasileiras
estão relacionadas a crises financeiras. E talvez muitos de nós aqui nessa noite, eu e você estejamos aqui nos enquadrando dentro desse dado aqui. 70%, queridos, é muita coisa. Muitas pessoas sem dormir, muitos conflitos familiares, muitas brigas entre cônjuges, entre filhos, entre familiares, muitas vezes, por conta de um conflito financeiro. Agora, o que eu queria que você entendesse dentro do teu espírito nessa noite, é que milagres, né, o pastor iniciou aqui falando a respeito de milagres, mas milagres não acontecem desprovidos de princípios sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós precisamos do milagre, nós precisamos da presença do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre as situações adversas que nós estamos atravessando. Só que como cristão, como crentes em Cristo Jesus, nós esquecemos de algo primordial. Deus é um Deus de princípios. E Deus nunca irá negociar conosco princípios da sua palavra. Muito pelo contrário. O desejo, o intuito do coração de Deus é fazer e nos levar a entendermos, na realidade, que nós precisamos estabelecer sobre as nossas vidas princípios. Milagres também estão relacionados à submissão daquilo que está exposta na palavra de Deus. Então, muitas pessoas desejam milagres, clamam por milagres, intercedem por milagres, mas essas pessoas, elas não estão submissas àquilo que a palavra diz, mediante aquilo que ela tem buscado, mediante aquilo que ela precisa, mediante aquilo que ela deseja. Então, aqui eu separei, eu esquartejei essa mensagem, porque eu quero que você entenda claramente o que na realidade, Deus precisa ministrar sobre as nossas vidas. Principalmente como igreja, nós precisamos entender isso, o contexto da provisão. Você acredita que Deus tem a prosperidade para a sua vida? Amém. Você acredita que Deus tem a prosperidade para a sua casa? Eu vou repetir. Você acredita que Deus tem a prosperidade para a sua casa? Amém. Você acredita que Deus tem a prosperidade sobre os seus negócios? Amém? Queridos, Deus, a Bíblia diz que nós comeríamos o melhor dessa terra. Então, é que muitas vezes por conta dessa teoria da prosperidade, que muitas vezes é pregado de uma forma antibíblica, nós começamos a ficar redios em falar sobre prosperidade na igreja. Em falarmos sobre aquilo que realmente Deus deseja, sobre aquilo que realmente Deus tem para a nossa vida, sobre a prosperidade, sobre a abundância, sobre a bênção que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, dentro do que eu esquartejei, eu coloquei um subtítulo da seguinte maneira: orientações bíblicas para vencermos na vida financeira. Como eu disse, nós precisamos seguir princípios. Então, se você quiser anotar, anote. Anote, porque isso eu tenho certeza que vai ser válido para você. Amém? Princípios para vencermos na área financeira. Esse texto que nós lemos nos apresentou uma mulher que tinha terminado de ser viúva, e dentro desse contexto aqui, nós vamos observar que essa mulher, ela tinha 3 grandes problemas quando ela procura... Davi, tira um pouquinho do eco. Quando ela procura o profeta Eliseu para falar com ele da situação que ela estava. Melhorou um pouco. Estava muito estridente. Melhorou. Som, melhorou. Obrigado. Então ela procura o profeta Eliseu, nesse momento aqui, com 3 primeiros grandes problemas a serem resolvidos. E o primeiro problema que eu quero que você entenda foi um problema de ordem emocional. Essa mulher, ela acabava de perder o marido dela, de assumir a responsabilidade de uma casa, e quando ela se apresenta ao profeta Eliseu, ela diz assim: olha, o meu marido, o teu servo... É isso que nós lemos lá. Então ela deixou bem claro para o profeta: olha, o meu marido faleceu, só que ele era o seu servo. Eu já vejo aqui uma responsabilidade que essa mulher estava atribuindo ao profeta Eliseu. Olha, o meu marido, ele era teu servo. Ele era servo do Deus Altíssimo. Então tem que acontecer alguma coisa aqui, no meio dessa situação que nós estamos enfrentando, para que realmente seja resolvido a minha situação.
Essa mulher, ela estava sofrendo a perca. E detalhe, a expressão de luto dos judeus era uma expressão de luto totalmente diferente do que nós conhecemos. O luto dos judeus no Antigo Testamento era muito mais expressivo do que conhecemos hoje. Os judeus, naquela época, expressavam o seu luto com cinzas, sacos, gritos e semanas inteiras recolhidas ao choro. Essa era a forma com que os judeus expressavam o seu luto. Diferente de nós. Morreu, enterrou, daqui a pouco amanhã a vida continua e todo mundo está fazendo festa. Mas o povo judeu nessa época, eles realmente se recolhiam para viver o luto, vamos dizer assim, né? E psicologicamente é comprovado que uma pessoa, quando ela perde alguém, algum ente querido, com 3 meses, ela precisa vencer essa fase. Se ela não vencer, ela está sujeita a entrar em depressão. Então, por isso que a maioria das pessoas, quando ela perde um ente querido na sua família, e passou-se essas fases difíceis de não aceitação, da perca, da dor, da saudade, e ela não consegue administrar isso emocionalmente, ela é uma séria candidata a entrar dentro de um contexto depressivo. Porque o luto precisa ser vivido. Quando a pessoa chora, quando ela se lamenta pela perca, isso tudo tem que ser feito, isso tudo tem que ser externado. O segundo problema que essa mulher apresentou ao profeta foi o problema da ordem financeira. Ela disse para ele assim, ó, chegou o credor para me cobrar uma dívida. E ela estava dizendo para ele aqui, olha, eu não posso pagar. Eu não tenho como pagar essas dívidas, porque ela estava em dificuldade. E nesse momento, como ela não poderia pagar essa dívida, a quem que ela recorreu? Ao profeta. Então, o segundo problema dessa mulher foi da ordem financeira. O terceiro problema dessa mulher foi um problema de ordem jurídica. Por que foi um problema de ordem jurídica? Eu vou te explicar. Na lei mosaica, estabelecia-se que quando alguém tinha uma dívida e não podia pagar, o credor tinha o direito de levar os bens da pessoa pela dívida. Isso daqui está bem descrito, se você quiser anotar, depois você pode ler lá na sua casa, em Neemias 5, de 1 a 5. Está bem descrita essa questão. Eu não tenho o que pagar, eu vou lá e pego e tomo os bens dessa pessoa como garantido o pagamento da dívida daquilo que existia. Se a pessoa não tivesse o dinheiro, não tivesse bens para serem levados, seria levado como escravo para trabalhar para o credor até que a dívida fosse paga. Se isso acontecesse nos nossos dias, o de hoje, nós estávamos perdidos, né? Então, a pessoa era levada como escravo, e se essa dívida não fosse paga, durante o período que essa pessoa trabalhou, ela seria perdoada da dívida no ano da redenção. Aqui nós conhecemos o ano que a gente diz assim, caducou a dívida, e o nome da pessoa some do Serasa, do SPC, de não sei o quê. É o ano da redenção das pessoas que não conseguiram quitar a dívida. É os anos que se passa, né, que a dívida fica lá. É isso, doutora Fabiola? Né? Acabou, né? Então aqui seria basicamente isso aqui, né? Seria isso, não deu. Só que aqui, a cada 7 anos, olha só que dado interessante, a cada 7 anos, no sábado anual, que era a cada 6 anos, se a dívida não tivesse sido quitada pelo trabalho, havia a anistia anual. Então todo mundo era livre das dívidas que tinha. Aí o que eu coloquei aqui? Nenhum advogado defenderia a causa dessa viúva. Você defenderia essa causa, doutora? Por quê? Porque ela estava garantida pela lei. Então nenhum advogado fala ali, olha, você realmente vai ter que entregar os seus filhos agora, porque não tem solução. Diante da lei, não tem solução. O credor tinha o direito de levar os filhos, porque a lei dava cobertura a essa mulher. Aí essa mulher vai até o profeta. E na dispensação do Velho Testamento, o profeta era a maior representação de Deus, entenda isso. Lá em Jezabel, quando nós lemos aquele texto, a gente começa a perceber que Jezabel começa a destruir quem?
Os profetas. Por quê? Porque o desejo de Jezabel, o intuito de Jezabel era calar a boca profética. Porque as pessoas, elas tinham que ir até os profetas para ouvirem e serem direcionados por Deus. Então aqui, quando essa mulher se vê toda perdida, toda no meio dessa embaralhada, ela recorre ao profeta. Porque recorrer ao profeta, nessa época aqui, era como ter e obter uma direção e uma resposta direta de Deus. Eu quero fazer um parêntese aqui para vocês. Hoje, nós vivemos num mundo muito rápido, muito ágil, que tudo nós resolvemos na questão de um clique, de uma mensagem de voz, e coisas que se levavam um tempo, um período para se resolver, hoje nós estamos conseguindo resolver em questão de horas, minutos, segundos e dias. Coisas que se levavam um tempo. Só que uma coisa não mudou. Nós estamos vivendo num mundo humanizado, porém, devemos nos lembrar, diga assim comigo, a oração é a primeira atitude a ser tomada nos momentos difíceis. Queridos, nós ouvimos isso muito no Congresso de Pastores que nós estivemos no último final de semana. Nós precisamos retomar a cultura de oração na nossa vida. Os cristãos hoje se convertem, mas eles não têm o desejo de orar. E eu queria fazer um parêntese para você. Orar não é ministério. Tem pessoas que você chama ele para orar e ele diz, mas sabe o que é? Não é o meu chamado. Eu não tenho chamado para a oração. Queridos, a oração é uma prática de todo crente em Cristo Jesus. Se você é uma pessoa salva em Cristo Jesus, você precisa desenvolver o hábito da oração na sua vida. Então tem pessoas que ela acha que orar, interceder, é um ministério. Isso não é um ministério. Isso é um chamado que já foi delegado para você desde o dia que você aceitou a Jesus como Senhor sobre a sua vida. Nós precisamos aprender a fazer a prática da oração. A maioria de nós oramos e não esperamos a direção dada. A gente faz assim, eu já orei tanto, já que Deus não respondeu, então eu vou tomar a decisão que eu tenho que tomar. Ou quando não, a gente ora, coloca tudo a perder porque ora, mas a gente não espera a direção de Deus. A gente acha que Deus tem que ser com a gente igual o forno micro-ondas da nossa casa. Você aperta um botãozinho de 30 segundos, a mamadeira do filho está aquecida. Você coloca 5 minutos lá e a sua comida já está pronta, sei lá qual que é o prato que você está preparando. Deus não age dessa forma. Ore e aguarde Deus lhe apontar o caminho a ser seguido. Não saia por aí fazendo as coisas sem ter uma direção concreta daquilo que Deus tem para a sua vida. Nós temos que entender que debaixo da bênção de Deus, o pouco se multiplica. Esse versículo me chama a atenção, porque esse capítulo, porque ele é muito rico em detalhes. E nesse texto, algo me chamou a atenção. Quando ela vai até o profeta Eliseu e diz para ele assim, olha, o meu marido morreu e os credores estão à porta da minha casa, cobrando a dívida e eu não tenho como pagar e eles querem levar os meus filhos. A primeira coisa que o profeta Eliseu pergunta a essa mulher, ele diz para ela assim, o que é que você tem em casa? Isso me chamou a atenção. O que é que você tem em casa? E ela responde para ele, olha, eu não tenho nada, a não ser um pouco de azeite. Aqui nós precisamos entender que debaixo da bênção de Deus, o pouco que você tem o poder de ser multiplicado. Amém? O pouco que você tem debaixo da bênção de Deus, ele tem o poder de ser multiplicado. É que nós, muitas vezes, não levamos isso, na realidade, aperceptível aos nossos olhos. Mas o pouco que nós temos, ele pode ser multiplicado debaixo da presença de Deus. Aleluia? Então, dentro desse texto que nós lemos, eu separei para falar com vocês nessa noite 8 princípios que a gente pode aprender com essa mulher e que Eliseu deu à viúva para que ela vencesse as dívidas da sua família. E o primeiro princípio que eu quero falar com você é: tenha um orçamento. Faça um planejamento. Diga comigo, eu preciso ter um planejamento
financeiro, mensal, da minha casa, dos meus negócios. Amém? Queridos, a maioria não faz isso. E Eliseu disse a essa viúva assim, ó, o que você tem em casa? Sabe qual que é a pergunta que ele quis fazer para ela aqui, ó? Qual é o seu orçamento? O que você tem em casa? Qual é o seu orçamento? Qual é o seu planejamento? A maioria das famílias brasileiras estão endividadas porque não possuem um planejamento. Nós não sabemos quantos são os gastos fixos da nossa casa, quanto entra e quanto sai. E nós não projetamos nada. Eu gostaria de compartilhar um texto que está em Lucas 14, do versículo 28, para que você entenda isso que eu estou te falando com clareza nessa noite. Nós precisamos, mais do que qualquer pessoa, entender que nós precisamos ter uma vida financeira organizada. E a maioria de nós não temos uma vida financeira organizada. Temos uma vida financeira toda atropelada. Nós vamos ler até o 30. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem com o que acabar? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que vierem a comer, comecem a zombar dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Isso aqui é um alerta. Muitas vezes nós projetamos um monte de coisas, um monte de conquista para a nossa família. Isso é errado? Não, mas nós precisamos ter equilíbrio na questão financeira. Você não vai ser uma família vencedora se você não vencer na vida financeira. Quando a gente ministra para casal, a gente sempre diz isso. Existem dois pêndulos principais dentro de um relacionamento conjugal: vida sexual e vida financeira. Se esses dois pêndulos não funcionar, começa a se ter problema dentro do relacionamento conjugal. São duas áreas que precisam ser cuidadas com muita cautela. Então esse versículo aqui que nós lemos dá um relato claro. Olha, não adianta você projetar, construir um edifício, uma casa, comprar um carro, projetar um financiamento, se você começar isso sem um orçamento concreto e você não calcular corretamente, você vai parar com a obra pelo meio do caminho. E aí as pessoas vão olhar e falar, olha, esse homem começou algo, mas ele não deu conta de acabar. Por quê? Porque a pessoa não projetou. Eu queria te dar uma dica nessa noite. Faça um planejamento. Você nem precisa de planilha de Excel para fazer isso. Quem tem manja aí nos Excel da vida fica melhor, porque ele já calcula para você. Mas pegue um caderno, pegue um papel e anota a sua entrada e a sua saída. Energia, escola de filho. É isso que nós precisamos fazer. Supermercado, combustível, pizza, lanche. Porque a maioria não lança os gastos e a saidinha dos lanches, das pizzas, dentro do controle de gasto mensal. E a padaria. Teve uma época que a gente começou, quando nós morávamos em Brodowski, guardar todos os cupomzinhos fiscal que a gente passava na padaria. Porque a gente trabalhava na igreja à tarde, a gente saía da igreja, passava na padaria e ia para casa tomar café. Quando nós fizemos o cálculo mensal do que a gente estava gastando, era uma fortuna. Então, muitos de nós não nos apercebemos disso. Faça um cronograma mensal. Faça o seu orçamento. Combustível, academia, sapato, vestimenta. Tudo isso tem que entrar dentro disso. Qual que é a entrada? A minha entrada é X. E eu tenho que pagar o quê? Y. Sobrou? Não sobrou, você precisa ter controle sobre isso. Não tem, aí tem pessoas que dizem ainda, ai Deus, mas eu sou uma pessoa fiel nos dízimos e na oferta, Senhor. E a minha vida financeira está toda bagunçada, mas não adianta você ser fiel nos dízimos e nas ofertas se você for uma pessoa sem princípio na sua área financeira.
Deus nos comissionou como mordomos sobre tudo aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Não tenha uma fé imatura. Muitas vezes eu já ouvi pessoas dizerem isso, e eu acredito que a maioria de vocês já ouviram isso. As pessoas dizem assim, ó, olha, pela fé eu comprei esse carro. Que fé, queridos? A fé, ela não é irresponsável. Como que você pode adquirir um bem pela fé? Você tem que adquirir um bem por aquilo que é concreto. Por aquilo que você sabe que você vai comprar e vai ter condições financeiras mensais de pagar aquilo que você está comprando. Nós precisamos parar de mistificar, de espiritualizar as coisas. Muitas vezes como cristão, eu tomo posse em nome de Jesus. Toma posse do quê? De depois ser envergonhado, porque você não consegue pagar. Os credores batem a porta da sua casa, vem para o culto, não consegue prestar atenção no culto, porque tem gente ligando, cobrando, mandando mensagem no zap que você está devendo. Então nós precisamos vencer como famílias, na área financeira, e trazer isso para a nossa vida. Guarde isso dentro do seu coração. Se você fizer um planejamento, Deus irá abençoar a sua organização. Amém? Deus não é um Deus bagunçado, Deus não é um Deus desordeiro, Deus é um Deus organizado naquilo que Ele faz. Então é necessário que você tenha um orçamento, que você visualize aquilo. Ó, esse mês eu não consigo comer pizza, porque o orçamento está apertado. E detalhe, as dívidas é um problema de ordem brasileira. Isso é uma cultura do nosso país. Nós gostamos de comprar fiado. Lá no trabalho aparece a mulherzinha com a sacolinha do Avon, da Natura, da Mary Kay e tal. E aí a primeira coisa que a gente faz, quanto que eu posso pagar? Não é assim? Dificilmente a gente fala, quanto que é? Cata o dinheiro e paga. É sempre o depois, porque é uma cultura nossa. Venha para as Casas Bahia. Parcelamos as suas dívidas até em 60 meses sem juros. E aí você vai adquirindo carnês dentro da sua casa. E aí você olha, tem uma pilha de carnê. Casas Bahia, Magazine Luiza e tantas outras que tem por aí. Por quê? Por conta de falta de planejamento financeiro. Repita comigo, famílias que vencem possuem um planejamento organizado de suas finanças. Amém? Se você não tem, saia daqui dessa noite convicto que você precisa fazer isso. Que você precisa chegar na sua casa, talvez hoje você não consiga fazer isso. Mas você precisa chegar na sua casa e esquadrinhar, mapear aquilo que é o orçamento da sua casa. Segundo princípio que o profeta Eliseu menciona a essa mulher, e eu achei tremendo. No versículo ele diz assim, olha, o que você tem na sua casa? E ela diz, somente um pouco de azeite. Então vai, pegue vasilhas dos seus, feche a porta com os seus filhos e deite o azeite sobre elas. Aqui eu aprendo um princípio. Segundo princípio, diga comigo, famílias que vencem precisam fugir de agiotas. Queridos, aprenda a negociar com o seu credor. Aprenda a negociar com as pessoas que você possa ter uma dívida. Eu vou ter a liberdade de contar isso aqui, porque no dia da reunião aqui que nós fizemos com os irmãos que são profissionais e empresários, a FAM até contou isso para eles. Teve um período que o Isaac estava passando uma fase muito complicada na empresa, e eu comecei a ajudar eles nessa questão do planejamento financeiro. E quando eu cheguei na empresa, a Fran tomava conta dessa parte financeira, e nós tivemos tanta briga que vocês não têm noção. Ela jogava as moedas fora. Moedinha de 10 centavos. E eu saía catando as moedinhas. Mas, Fran, mas não tem muito valor. Falei, querida, isso aqui não tem valor, eu falava para ela. 10 centavos não tem valor, mas isso daqui pode levar uma empresa à falência dentro de um montante. Você precisa aprender isso. E aí eu comecei a esquartejar com eles
o que eles precisavam pagar. E aí ela falou assim, eu tenho uma vendinha, até no dia foi esse testemunho que ela contou, né? Uma venda lá perto da casa do meu pai, em que a gente está devendo. Eu falei, então você vai fazer o seguinte, você vai ligar para essa pessoa e vai explicar para ela que vocês estão passando uma fase difícil e que no momento você não possui esse dinheiro para pagar. Mas que assim que as coisas começarem a melhorar, você vai quitar o débito junto com eles. Porque o problema das pessoas não é elas deverem, é elas fugirem dos credores. Tem pessoas que além de dever, elas começam a fugir. A pessoa liga, ela foge. Ela inventa mentira. Ela desliga o telefone. Ela cria uma situação. E aí a Fran foi e falou isso com o dono lá do mercado. E aí ele ficou muito bravo, é claro, porque você já viu algum credor que está precisando receber, fica feliz porque você foi falar para ele que você não podia pagar. Só que depois passou-se o tempo, as coisas melhoraram, e ainda ela disse aqui, né, na reunião, eu fui lá e quitei, e ele nem cobrou juro. Por que ele não cobrou juro? Porque você foi transparente com aquilo que estava fazendo. Agora existem pessoas que ficam em torno de agiota, com esses juros abusivos de 10%, sei lá o que é que essas pessoas estão cobrando. Faz financiamento, tem pessoa que faz financiamento para pagar dívida, querido. Se você faz isso, você precisa de libertação na sua vida. Cartão de crédito, as pessoas ligam hoje para a gente, né, na nossa casa. É só você estar com o nome limpo, eles te ligam. Você tem um crédito aqui pré-aprovado de um cartão de crédito. E aí a pessoa acha que vai passar o cartão de crédito na maquininha e que no mês seguinte ela não vai ter que pagar. E quando a fatura do cartão de crédito chega, a primeira prova de que nós estamos enroscados financeiramente é o momento que nós começamos a pagar o valor mínimo da fatura. A hora que nós fazemos isso, nós caímos na mão da agiotagem brasileira. Porque os cartões de créditos, eles não deixam de ser como os agiotas. São juros, é a maior taxa de juro mundial, é a taxa de cartão de crédito do Brasil. E nós estamos escravos dessa situação. O que nós aprendemos aqui? Peça ajuda. O profeta Eliseu quis dizer isso para essa mulher. Olha, essas pessoas que estão aqui ao seu redor te conhecem. Sabe o que você está passando. Então vai até a casa delas e peçam vasilhas emprestadas. Porque tem pessoas que estão endividadas, ela quer consertar uma dívida, fazendo e adquirindo novas dívidas. E isso só vai levar a sua família para o buraco. Só vai levar a sua vida para o buraco, porque nós não resolvemos o problema de uma dívida adquirindo novas dívidas. Nós precisamos nos livrar disso. Se você não tem domínio, a Bíblia diz, olha, se livra de todo embaraço, não tem domínio sobre o cartão de crédito, quebra, mastiga ele com a tesoura, bota no fogo santo do Senhor. Mas não utilize algo que você não vai ter condições de pagar. Não entre em dívidas, não entre em negociatas, porque isso traz maldição para as nossas casas, e você fica sem dormir, e você fica atordoado, e você tem um monte de coisas para ser resolvido, porque você está envolvido num monte de dívida. E hoje nós estamos vivendo um período muito bom no Brasil, né? Porque o crédito está muito fácil, tudo é aprovado facilmente. Tem até umas financeiras que falam, não tem problema se você tem o seu nome sujo em outro lugar, mas aqui o seu crédito é aprovado, mesmo com o seu nome no Serasa, no SPC. O que é isso? É uma forma de nós nos iludirmos cada vez mais dentro de sentenças que estão sendo liberados aqui. Então olhe para o seu irmão, olhe nos olhos dele, seja uma fonte profética agora e diga para ele, seja livre de juros, de agiotas, de descontrole na área financeira. Amém? Nós precisamos lutar por isso. Nós temos que ser um povo abençoado por aquilo que Deus coloca e multiplica nas nossas mãos. Não por aquilo que nós vamos dando o nosso dinheiro. Analisa comigo, a gente vem aqui, deposita o nosso dinheiro no gasofilácio e consagra ao Senhor, concordam? Quando nós fazemos isso. Aí nós procuramos o agiota. E o dinheiro consagrado do Senhor que nós colocamos aqui? Você está crendo na provisão de Deus? Ou você está desesperado naquilo que as suas mãos mesmo podem resolver?
Deus, Ele abençoa a tua administração. Quem administra bem a sua casa, prospera. O segredo de prosperidade não está na quantidade de valores que entra dentro do nosso lar, mas na forma como nós administramos os valores que adentram dentro da nossa casa. Desde pequena, eu sempre ouvi minha mãe dizer algo. Ela sempre falava assim, olha, não adianta o marido trazer para dentro de casa uma carriola de dinheiro e a esposa com uma colher jogar tudo fora. Por quê? Porque existe, né, um conceito de quem administra realmente o lar, as finanças, é a mulher. Agora deixa eu abrir um parêntese aqui. Existem pessoas que têm descontrole na vida financeira. Elas não conseguem controlar a sua vida financeira. Então, o correto é que você permita, se você é casado, que a sua esposa ou se o seu marido é uma pessoa mais controlada, administre essa questão. Porque tem marido que não tem controle sobre a vida financeira e ele fala, eu sou o sacerdote dessa casa. Mas não tem controle, querido, você não consegue administrar as finanças. Sacerdote sem administração, não virou nada. Então reconheça, porque isso pode ser uma aptidão da sua esposa. Talvez ela tenha isso, é um dom. Eu até anotei aqui depois para falar com vocês, administrar as finanças é um dom. Nem todas as pessoas conseguem fazer isso. Nem todas as pessoas estão aptas para fazer isso. Então observa. Você que é casado, se o seu cônjuge ou se a sua esposa é mais equilibrado nessa área, busque ajuda. Agora, se vocês dois são dois cabeção nessa área, procure a ajuda de alguém que possa instruir vocês nessa questão. Procure alguém que possa ajudar vocês a equilibrar essa questão. A abrir os olhos, a fazer vocês enxergarem dentro de uma planilha, dentro daquilo que está sendo proposto. Porque senão vocês vão ficar envoltos a uma situação de não desfrutar da presença, da abundância de Deus, porque nós estamos presos dentro de situações. Amém? Terceiro princípio. Fale assim comigo. Não revele o seu segredo do seu negócio a ninguém. Parece uma coisa mesquinha. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Alguém aqui tem a fórmula da Coca-Cola? Alguém conseguiu? Alguém consegue a fórmula da Coca-Cola? Hã? É a única coisa que não tem no Google, o pastor está falando. Não tem. Porque eu vou explicar isso aqui para você entender. Deus, Ele nos dá ideias. Sabe por quê? Porque Deus, lá em Provérbios, eu vou lembrar lá na frente, mas tem um versículo em Provérbios, eu acho que até anotei ele um pouco aqui para frente, que diz que Ele deu ao homem inteligência para que ele crie, para que ele administre, para que ele negocie. Então, quando Deus te der uma ideia, principalmente de um negócio, presta atenção no que eu vou te falar. Existe um livro de uma pastora, escritora muito famosa, e que a maioria das mulheres leem esse livro. Joyce Meyer, Eu e Minha Boca Grande. Existem, muitas vezes, querido, nós temos a boca grande. Deus nos dá a direção, nos dá umas ideias que é nossa. Ele deu para nós. Ele nos instruiu para fazer aquilo do nosso jeito, da nossa forma. E aí, nós com a nossa boca grande, compartilhamos isso. Nós precisamos aprender que quando Deus nos dá uma direção, nós precisamos fechar a nossa boca. Ele disse assim no versículo 4 para a mulher, pegue as vasilhas emprestadas, e não poucas vasilhas, entre e feche a porta da sua casa. Feche a porta. Aqui é uma lição clara para nós que o profeta disse assim, olha, a abundância que vai ser derramada agora não é para você fazer na frente de plateia. Ninguém precisa assistir o que está acontecendo aqui. Feche a porta. Guarde o seu segredo. Sabe por que eu estou colocando aqui? Existem segredos de Deus em relação às nossas vidas
que não são para serem compartilhadas, é para ficar entre Deus e nós. Eu vou ler isso aqui novamente para você. Tem segredos de Deus em relação às nossas vidas, que não são para serem compartilhadas, é para ficar entre Deus e nós. Nem tudo que Deus nos entrega é para ser falado, é para ser compartilhado. Por quê? Eu coloquei um exemplo aqui. Até essa semana nós estávamos conversando algo lá em casa, o pastor mencionou isso para o Breno. Sansão, a destruição de Sansão foi no dia em que ele abriu a boca para falar coisas que ele não deveria falar. E muitos de nós estamos sendo destruídos, porque nós temos aberto nossas bocas para proferir coisas que nós não deveríamos falar. E Sansão fez isso. Ele negociou, ele brincou com um segredo que Deus havia entregue para ele, da força. Todo mundo sabe dessa historinha da força do cabelo. E no momento, o que ele fez? Olha, está aqui. Não, está no dedão do pé, está na mão, está não sei o quê. Daqui a pouco ele estava envolvido e ele entregou o segredo dele. E pagou um alto preço por isso. Outra coisa que eu coloquei aqui, e eu tenho que falar isso. Tem gente do nosso lado, tem gente do seu lado, que tem inveja de quando você fala algo. A pessoa fica torcendo contra, faz macumba, oração de feitiçaria carismática, libera a palavra contra, que não vai dar certo, eu amarro em nome de Jesus. Não vai dar certo. Se não dá certo para mim, não dá certo para essa pessoa. Nós conhecemos a história de um outro rapaz muito conhecido da Bíblia, que foi José, que compartilhou os seus sonhos com os seus irmãos e passou por um período de deserto, porque ele compartilhou algo com pessoas que não estavam preparadas para ouvir aquilo que ele tinha para falar. A maioria das vezes nós fazemos isso, nós compartilhamos coisas que nós não podemos compartilhar. Eu até grifei com um grifa-texto aqui assim, ó, grandão. Muitas vezes estamos ensinando o alvo para pessoas que usam de atalhos para chegar na nossa frente. Muitas vezes, estamos ensinando o alvo para pessoas que usam de atalho para chegar na nossa frente. E isso daqui é uma verdade em todas as áreas da nossa vida. Tem pessoas que ela não quer pagar um preço para ter um ministério. Tem pessoas que ela não quer pagar um preço para ter uma empresa corretamente. Então ela vai pegando atalhos. Ela não quer pagar um preço para ter um negócio correto. Ela vai pegando atalhos. Então essa pessoa pega atalho porque você deu alvo para ela. Olha, esse negócio aqui é um negócio bom. E ela pega um atalho para fazer aquilo. Então cuidado com aquilo que você tem compartilhado. Diga assim, o segredo da minha prosperidade está em uma mente divina. Repita de novo. O segredo da minha prosperidade está em uma mente divina. Queridos, o segredo da nossa prosperidade não está na Mega Sena. Ô Felipe, abre para mim Provérbios 13:11, por favor. Não está na Mega Sena. Não está na trinca, na dupla sena, na raspadinha. Não está nisso. Mas o segredo da nossa prosperidade está em uma mente divina. O que é uma mente divina? É uma mente alinhada aos propósitos daquilo que Deus tem. Olha aqui esse versículo. A riqueza adquirida às pressas diminuirá, mas quem a ajunta pouco a pouco terá aumento. A maioria das pessoas que ficaram milionárias, bilionárias, porque ganharam em mega senas, em jogos, são pessoas que hoje dão seus depoimentos que perderam as suas fortunas. Por quê? Porque são pessoas que não sabem administrar. O segredo, queridos, daquilo que está na sua mão, do seu salário, não é o seu patrão olhar para a sua vida e reconhecer
que você é um funcionário que deveria ganhar mais. Mas o segredo está em você ser um administrador coerente, um administrador capaz, um administrador que administra aquilo que Deus tem depositado nas suas mãos. A minha mãe em casa, ela sempre tem um hábito, tem hora que ela até irrita a gente. Ela e meu pai, de tanto que ela fala isso. Mas eu cresci ouvindo a minha mãe e meu pai dizer todas as vezes, tanto para mim e para o meu irmão, guardem dinheiro. Façam uma poupança. Não desperdice o que vocês ganham. Poupem, porque vocês não sabem o que vai acontecer no dia de amanhã. E eu acredito que vocês já ouviram alguém dizer isso para você. Poupe. Eu já indiquei um livro para muitos casais aqui, é um livro que é até vendido no livrinho de Avão, que chama Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Ele não é um livro cristão, é um livro secular, mas com um parâmetro, querido, administrativo de uma fonte de riqueza tremendo. E uma das coisas que o escritor desse livro coloca e menciona é o seguinte, que nós como cristãos, nós temos o hábito de dizimar, que são os 10% da renda que entra sobre as nossas casas. Então ele faz uma menção assim, ó, se você consegue dizimar 10%, retire mais 10% e poupe. E viva somente com os 80%. Mas a nossa cultura nos ensinou a roubar, a vender e vamos torrar tudo. Então vamos ter uma festa, né? Teve um dia que eu estava no supermercado, eu fiquei observando aquilo. Tinha uma família com um carrinho, várias crianças em volta deles, e aí eu até falei com o pastor, eu falei, olha aqui. Eles encheram o carrinho, queridos, de um monte de carne. Era uns pacotão de carne. Era carvão, era cerveja, era um monte de coisa. E eles estavam numa festa. E aí eu olhei para ele e falei só, isso vai durar só hoje. Porque aparentemente eram pessoas que não tinham condições, não estou medindo as pessoas, mas nós conhecemos quando uma pessoa tem condições ou não de estar fazendo aquilo. É aquela coisa assim, o governo brasileiro liberou o FGTS. Aí todo mundo ficou, oh, que maravilha, eu vou quitar minhas dívidas. Quita nada. A hora que o dinheiro chega, eu até coloquei isso daqui em outro ponto, a hora que o dinheiro chega, a gente desvia para outra coisa. E não faz aquilo que deveria ser feito. Porque nós somos péssimos administradores. Queridos, olhem para a nossa nação. Vamos olhar para o Brasil. Nós somos os maiores produtores de todos os recursos minerais da face da terra. Você já parou para analisar isso? Você estudou isso na sua escola. Não estudou? E nós somos uma nação endividada. Uma nação que está revendo previdência social, porque nós vamos viver mais tempo, e eles precisam dar um jeito de enxugar os gastos agora para ter dinheiro para pagar a gente que vai se aposentar daqui a uns anos. E isso se refere à minha geração e à sua geração. Pararam para analisar isso? Porque por falta de planejamento. Quarto princípio, olhe para o seu irmão e diga para ele, olha aí nos olhos dele, evite desperdícios. No versículo 6, ela diz assim para o filho, traze-me mais uma vasilha. E ele diz para ela assim, olha, as vasilhas acabaram. Imediatamente o versículo conclui de qual forma? Imediatamente o azeite parou. Presta atenção no que eu vou te dizer. Deus, Ele faz milagre para sobrar, não para desperdiçar. Isso é uma prova que quando Jesus faz aquela multiplicação dos pães e dos peixes, o povo estava com fome, a multidão comeu, se alimentou, se fartou do que Jesus tinha feito. Ele chama os discípulos e diz para eles assim, ó, peguem um cesto e recolham o que sobrou. E vocês se recordam quantos cestos sobraram? Quantos? 12 cestos sobraram daquela multiplicações de pães e peixes que Jesus havia feito. Por quê? Porque Deus, Ele opera milagre para a sobra, não para o desperdício. Eu peguei um dado da construção civil brasileira, talvez o Marcelo vai conseguir me ajudar melhor com isso. Mas no Brasil,
Os entulhos da construção de um edifício daria para construir metade de outro edifício do mesmo tamanho. É isso, Marcelo? Nós somos o país do desperdício. Nós desperdiçamos na nossa casa coisas que dariam para alimentar outras pessoas. Você pode ver que a maioria das coisas que você joga fora no lixo da nossa casa seriam coisas que nós poderíamos estar matando a fome de alguém que está necessitando. Ah, sobrou um pouquinho, eu não gosto de comer arroz requentado, então eu vou jogar o arroz fora. E dessa forma, nós vamos desperdiçando. Eu ouvi um negócio de um pastor, eu até anotei para compartilhar com vocês. Diga assim comigo, é melhor administrar a fartura do que administrar a faltura. Queridos, quando nós temos fartura, é uma beleza. E você administra aquilo. Agora, quando você não administra, quando você não tem, a faltura é difícil administrar. Quantas mães, muitas vezes, quantas famílias, o filho chega e pede uma bolacha, um pão, um iogurte, sei lá o quê. E as famílias dizem para seus filhos, olha, nós não temos como te dar isso. Por quê? Porque muitas pessoas também não conseguem administrar. É melhor nós aprendermos a administrar o que nós temos do que ter que administrar aquilo que nós não temos. Se você e eu formos examinar a palavra, nós vamos aprender que Jesus, ele era um administrador, No seu DNA, Jesus administrava todas as coisas. Porque se ele não fosse, nesse momento ele ia dizer, olha, deixa esses pães, esses peixes apodrecerem aí, as aves vão vir, vão comer, os animais com certeza vão passar por aqui e vai matar a sua fome. Mas Jesus pediu para que recolhesse. Então eu não sei o que você tem desperdiçado na sua casa. Mas todas as vezes que você for desperdiçar algo, lembre-se que Deus não está abençoando o seu desperdício. Tem pessoas que vai comer... Crente é uma bênção quando você faz festa, né? Você faz festa, aquelas panelas que a dona Sônia, a Marlene prepara, aquelas comidas. E aí os irmãos fazem uns pratos que eles não conseguem nem equilibrar na mão, né? O negócio vai caindo. E aí muitos deles deixam a sobra lá. Come 3, 4, 5 vezes, mas põe a quantidade certa que vai comer no prato. Parece que vai acabar a comida, fila porque vai acabar. Eu tenho que pôr um tanto desse tamanho. Isso é feio. É feio isso, não consegue nem comer. Ai, por onde que eu começo? Né? Não é assim que a gente faz muitas vezes? Aqui não acontece isso. Acontece só em outros lugares. Amém? Aqui nós somos um povo totalmente educados, etiquetados. A gente tem norma de etiqueta. E aqui não acontece isso. Isso é feio. Né? Coloque o tanto que você vai comer, fica aquela coisa depois, ai, sabe o que é? A coxinha que eu comi, que coxinha? Comeu um tubarão inteiro e fica lá jogando a culpa na coxinha. Porque faz aquele estranho, sai equilibrando. Né? Tem uns que dá até uma chupadinha no prato. Né? Por quê? Porque a pessoa acha que aquilo vai acabar do dia para a noite. Então evite isso, evite o desperdício da sua casa. Né? Deixe Deus se manifestar nisso. Olha, talvez aquilo que não serve para você, talvez aquilo que você não come, vai ser um banquete para as pessoas que são seus vizinhos ou alguém do local do seu trabalho. Talvez a marmita que você abre todo dia, murmurando contra a sua esposa ou contra a sua mãe, se você ainda é jovem, é o banquete que aquele funcionário gostaria de comer naquele dia e que ele não tinha. Amém? Quinto princípio. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ele, desenvolva a capacidade de negociar. Tem pessoas que têm vergonha de pedir. A Júlia, quando a gente sai com o pai dela, ela morre. Porque ele vai pagar as contas e ele fala, não tem um desconto aqui? Aí ela fala, mãe do céu, olha meu pai, pelo amor de Deus. Que vergonha com meu pai, mãe, né?
Por quê? Porque a gente tem vergonha de pedir desconto. Já parou para pensar nisso? Tá lá, eu estou pagando à vista, aí você fica, ai, mas o que a pessoa vai pensar de mim, né? O que ela vai pensar? Então desenvolva isso. Desenvolva a capacidade de negociar. Jesus nos ensinou sobre o negócio. Em Provérbios 20, 27 diz: o Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Era esse versículo que eu queria ter me lembrado lá atrás para falar para vocês. O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Queridos, então se eu e você somos seres conscientes e inteligentes, nós precisamos aprender a negociar. As vasilhas, no versículo 7, encheram. E nesse momento o profeta Eliseu disse para a viúva: ó, encheu a sua vasilha? Então toma banho de azeite. Toma banho de azeite, você tem sobrando. Ele falou isso para ela? O que ele disse? Vai, vende o azeite e paga as suas. E vive com aquilo que te. Ele não falou para ela aqui, olha. Ele ensinou essa mulher a negociar. Ó, você tem uma dívida, então agora você vai vender o azeite. Você vai vender, vai pagar o que você deve e você vai viver com o resto. Imagine o tanto que essa mulher não faturou. Porque ele disse para ela, ó, você vai viver com o resto. Significa que ela lucrou. Ela soube negociar. Tem coisas que Deus pode... detalhe, eu anotei isso daqui. Guarda isso no seu coração. Tem coisas que nós podemos dar para as pessoas. Então tem coisas que elas podem ser dadas. Outras nós devemos negociar. Porque muitas vezes a gente, eu vou dar. Hoje eu vejo as pessoas, através dos mercados aí, desses negócios de rede social, vende sapato, vende roupa, vende não sei o quê, e troca por isso. Muitas vezes a gente pensa assim, olha, a pessoa está vendendo uma blusa por R$10. E muitas vezes a gente até critica, mas você está vendendo por R$10, por que não abençoou alguém? Mas nós não sabemos qual é a condição que aquela pessoa está, para ela estar postando uma peça de roupa a R$10. Talvez os R$10 significa a quitação de uma dívida daquela pessoa. Significa um prato de comida que ela vai comer naquele dia. Então não julgue, porque muitas vezes nós acabamos julgando. Não é tudo que Deus te deu que é para você dar para as pessoas. Porque às vezes quem recebe não tem o conhecimento da valorização. Eu vou contar um testemunho da minha família, porque falar da família é melhor do que falar dos outros. Nós temos uma tia, que hoje meus primos já são todos adultos, mas a minha tia ela teve 8 filhos, um atrás do outro. E sempre numa situação difícil, muito complicada, muito difícil. Então a família sempre, todo mundo ajudava, e era roupa, e era cesta básica, e era aquela coisa, todo mundo ajudava. Só que um dia nós descobrimos uma coisa. Ela não lavava as roupas que a gente dava, ela jogava fora. E as crianças apareciam com as roupas. Mas, gente, nós levamos tanta roupa. Os vizinhos doou roupa, do não sei o quê. Por preguiça, ela não lavava. Aí nós paramos de dar as roupas. Aí o meu tio falou na época, nós não vamos dar mais, até ela ter consciência disso. Por mais que as crianças padecessem por aquela situação. Então, nem sempre, queridos, as pessoas conhecem o valor daquilo que nós estamos dando para elas. Jogam fora. Então, muitas vezes, nós precisamos ensinar as pessoas a pescar o peixe. Muitas vezes é necessário a gente preparar uma vara, colocar a minhoquinha no anzol e dizer assim para essa pessoa, olha, agora você fez isso, você vai lá na moita de bambu, você corta uma varinha, passa um anzolzinho, uma linhazinha de anzol, coloca o anzol, coloca uma isca legal, senta na beira do rio e pesque o peixe. Porque quando acontece isso, a pessoa vai saber o quanto que aquilo custou para ela. Tem pessoas, sabe por que os jovens não valorizam mais os pais hoje? Como os pais eram valorizados antigamente? Porque hoje, queridos, nós damos tudo. O filho pede um tênis, a gente dá. O filho pede a roupa, a gente dá. O filho quer fazer um curso, a gente paga. Não que isso é errado. Mas nós estávamos
eu até contei isso para a Júlia, nós estávamos na semana passada no retiro, à noite no sábado, quando acabou, o pessoal falou assim, os pastores, vamos tomar, estava frio, e eles falaram, vamos tomar um chocolate quente no barzinho ali, que serve um chocolate quente legal, e nós fomos. Isso já era 00:20, e quando nós chegamos, tinha uma garçonete, uma moça, que moça simpática aquela, eu queria até trazer ela para a minha vida, aquela menina. Olha, gente, ela ia dar uma crente, muito simpática aquela menina. E ela atendeu todo mundo cordialmente, mostrou os cardápios, e crente onde vai faz barulho, né? É aquelas coisas e tal. E aí, de repente, alguém perguntou para ela, que horas que abre aqui? Porque queriam uma torta lá, um bolo que tinha acabado. E aí ela disse, olha, deixa eu contar para vocês. Ela contou a história da lanchonete que ela trabalhava. Que o senhorzinho daquela lanchonete morreu com 102 anos. E que o sobrinho dele comprou. E dentro da lanchonete é um barato, porque eles penduraram todos os objetos pessoais desse tiozinho que morreu. Com 150 anos, tudo restaurado. Então tinha bicicleta, o rádio, o óculos dele, as lanterninhas que ele usava, os abajurzinhos. Uma graça o lugar. E aí ela disse assim, amanhã o chefe daqui desse lugar, ele prepara um pão que ninguém tem. Vem tomar café aqui, ela falava, né? Aquela coisa e tal. Aí, um dos pastores falou assim para ela, que horas que abre aqui? Ela falou, a gente abre às 10 horas da manhã, às 9 horas da manhã. Aí ele disse assim para ela, mas você está aqui desde as 9? Ela falou assim, não, eu estou aqui desde as 7. Porque a gente chega aqui para poder limpar e colocar a lanchonete em ordem. E aí ficou todo mundo assim, gente, olha que hora que é, e nós estamos aqui. E essa moça está nos atendendo dessa forma. Nos contando o que está acontecendo, qual que era a história daqui. E aí, ela disse assim, o pastor perguntou assim para ela, mas filha, você não está cansada? Você já excedeu 12 horas de trabalho. Aí ela disse assim, eu preciso trabalhar porque eu quero pagar o meu curso. E muitas vezes, queridos, nós investimos cursos, escola particular para os nossos filhos, e eles não sabem o valor de R$1 que nós temos investido na vida deles. E aquela moça, nós saímos de lá assim, todo mundo, gente, que gentileza, e ela com um sorriso, entendeu? Então, muitas vezes é necessário as pessoas aprender o valor daquilo. A gente ensinar as pessoas. Eu ouvi um testemunho, e eu quero compartilhar com vocês. No estado do Rio de Janeiro, hoje existe um senhor que ele está com 80 anos de idade, mas ele era um árabe e ele chegou aqui no Brasil com 20 anos de idade. E ele chegou aqui no Brasil, ele veio e ele chegou com muita fome, e ele ficou pelas ruas lá pelo porto do Rio de Janeiro, tentando arrumar um lugar para ele ficar. E ele com muita fome, de repente ele começou a perceber que começou a passar alguns árabes do outro lado da calçada falando a língua dele. E ele se dirigiu a um desses árabes e disse assim para ele, olha, né, eu sou da sua descendência, porém eu estou com fome, já fazem 3 dias que eu estou aqui, e eu preciso de um lugar para ficar, eu preciso comer alguma coisa. Você não pode me dar algo para eu comer? E aí esse outro árabe disse para ele assim, olha, eu não vou te dar nada para você comer, mas vem aqui que eu vou te dar algo para você. Aí esse árabe levou esse jovem naquele momento e entregou para ele 3 camisas dentro de uma embalagem, camisas de homem. E ele disse assim para ele, olha, uma dessas camisas você vai vestir, porque você não está vestida adequadamente. Essas 2 camisas que você tem, você está vendo aquele canteiro de obras que está ali na frente? Sim. Você vai entrar no canteiro de obras e você vai vender essas 2 camisas. Com o dinheiro que você vender, você vai comprar comida para matar a sua fome. E esse árabe fez isso dessa forma. E ele entrou dentro desse canteiro de obras e vendeu as 2 camisas, como aquele outro senhor tinha dito para ele. E aí, no outro dia, ele foi lá, catou o dinheiro, comeu, e foi lá e comprou mais 5 camisas. E negociou e comprou mais 10. E negociou e comprou mais 15. E negociou e comprou mais 20. Hoje, esse senhor é o empresário mais rico do estado do Rio de Janeiro, dentro da área de confecção. Quando se passaram todos esses anos. Aí, passado-se um tempo, ele já tinha uma loja muito grande no Rio de Janeiro, e ele estava na porta da loja, e ele olhou na calçada do outro lado, e ele reconheceu aquele senhor que havia dado a camisa para ele, que tinha dado para ele a camisa, e ele chamou ele e disse, olha, vem aqui, você está lembrado de mim? Eu sou aquele jovem
que você me fez isso, tal, me deu as camisas. Vem aqui, vem para o meu escritório. Levou ele para o escritório dele, sentou com ele, tomou café e disse para ele assim, olha, através daquilo, hoje eu tenho tudo isso daqui. Através daquelas 2 camisas que você me abençoou naquele dia, hoje eu tenho tudo isso daqui. Aí, aquele senhor disse para ele uma frase. Você não é rico pelo que eu te dei. Você é rico pelo que você fez com aquilo que eu te dei. Eu vou ler de novo para você. Você não é rico pelo que eu te dei, mas você é rico por aquilo que você fez com aquilo que eu te dei. Nós podemos ser ricos com aquilo que Deus tem dado para nós. Nós podemos mudar a situação da nossa família com aquilo que Deus tem depositado nas nossas mãos. Amém? 6º princípio para a gente já ir finalizando. Desenvolva o desejo de não dever nada a ninguém. Dívida para o Brasil é uma cultura, como eu mencionei lá atrás. O cidadão ora para Deus dar condições de quitar a casa. Quando ocorre a liberação do fundo de garantia para quitar a casa, ele compra um carro importado. Porque o sonho dele era o carro importado. E a casa ainda continuou na dívida. Pede uma provisão para resolver um problema X e utiliza aquela provisão que Deus deu para fazer e comprar algo no campo Y. Deus não abençoa isso. Deus, me dê condições de quitar a minha casa, Senhor, me dê condições. Deus dá condições, você cata o dinheiro e compra um carro. Mas você não pediu dinheiro para casa? Por que você usou o dinheiro para comprar um carro? Ou se você pediu dinheiro para o carro, por que você usou o dinheiro para comprar roupa, para comprar outras coisas? Que não foi por aquilo que você tinha colocado. Faça um propósito, irmãos, dentro do seu coração, com a sua família, para que a sua família não seja mais escrava das dívidas. Porque muitas vezes é isso que nós não conseguimos enxergar. Que as dívidas que nós vamos adquirindo, vai nos tornando escravos, nós vamos ficando escravos das dívidas. Faça um propósito em tudo do meu coração nessa noite, que você entenda isso. E compreenda isso dentro do teu espírito. Faz um propósito. Olha, eu não tenho dinheiro, eu não compro. Eu não tenho dinheiro, eu não vou comprar. É claro que eu não estou falando aqui de um imóvel que você precisa financiar. Mas o teu imóvel, ele tem que estar dentro da sua condição, do seu critério de planejamento mensal. Se a parcela do seu carro, do seu imóvel cabe lá dentro, e você é uma pessoa que está legal com o comércio, legal com tudo aquilo que você deve, você está debaixo da bênção de Deus. Se isso não está, você já está adquirindo maldição para a sua vida. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas que a gente deve para elas liberam maldição contra as nossas vidas. Aquele fulano, aquela fulana que me deve, eles vão ver só, e não sei o que, e as pessoas vão liberando. A Bíblia diz que maldição sem causa não encontra pouso, mas havendo a maldição, havendo uma causa, a maldição vem e se apodera daquilo. Então faça esse compromisso. Senta com a sua família, explique a realidade para o seu filho. Ó, esse mês nós não vamos no shopping. Por quê? Porque não tem dinheiro. Não vamos comer McDonald's, não vai comprar tênis, não vai comer pizza, vai comer ovo no pãozinho. Sabe por quê? Porque quando nós não fizemos isso, nós estamos ensinando os nossos filhos que não existe crise. Aí quando eles crescem e encontram a realidade do que é a vida, eles não sabem lidar com essas circunstâncias na vida dela. E nós temos uma geração de jovens endividados, de jovens má administradores, de jovens que os pais dão tudo e as pessoas não conseguem ser gratos, não conseguem administrar suas finanças. Os nossos filhos, nós que somos casados, eles têm que saber dos momentos difíceis que nós passamos. Lá na nossa casa, a Júlia sabe de tudo e mais um pouco. Eu quero isso, não tem dinheiro. Ah, não adianta falar, não tem. Vai orar. Se Deus prover, amém, mas não tem. Ah, vamos comer pizza? Hoje nós não temos dinheiro para comer pizza. E tem pais que passam o cartão de crédito porque ele não quer que o filho dele fique sabendo que ele está passando por problema financeiro. O que você está gerando? Uma pessoa desequilibrada financeiramente como você. Porque eles acham que a vida não é feita de
de situações difíceis, de momentos difíceis. Os nossos filhos necessitam ouvir não. Os nãos que os nossos pais nos falaram um dia, forjaram o nosso caráter. E quando nós deixamos de falar não para os nossos filhos, nós estamos negligenciando o caráter deles. Isso é sério, irmãos. Nós estamos criando uma geração que não conhece seus limites. Nós estamos criando famílias sem limites, filhos sem limites. Filhos que não compartilham, que não ajudam os pais. Que não sabem os momentos difíceis, não conseguem reconhecer os momentos difíceis que as famílias estão atravessando. E os nossos filhos precisam ser participantes dessa situação. Ai, mas coitado. Coitado o quê? Coitado é ele encarar o mundo e saber que a realidade não é aquilo que você apresentou para ele. Porque amanhã ele vai saber qual é a realidade, ele vai sair da nossa casa. E ele vai saber qual que é a realidade. Amém? 7º princípio. Olha para o seu irmão e diga para ele, viva... É para olhar de verdade. Viva de acordo com as suas possibilidades. Viva de acordo com as suas. Tem um monte de pessoas vendendo uma imagem que não é a imagem real que ela possui. E vender uma imagem é idolatria. Porque você mostra uma coisa para as pessoas que você não tem e não é. Provérbios 13:7 diz assim: uns se dizem ricos sem terem nada. Outros se dizem pobres sendo muito ricos. Esses dois opostos aqui, esses dois pontos estão errados. Então tem pessoas que, eu já até falei isso aqui. O professor Gretz usa muito isso. Tem pessoas que compram a roupa com o dinheiro que ele não tem, para fazer graça para a pessoa que ele não gosta. Não é? Compra os sapatos desnecessários. Mulher é igual centopeia. Não é verdade? Os homens amam a gente. Os maridos amam a gente. A hora que você falou, acabou. Aí, mas sabe o que? Eu preciso de um sapato que combina com a blusa. Que faz não sei o que com não sei o que. Que faz não sei o que com não sei o que. E só que se você for vasculhar, você vai ver que você não precisava ter comprado aquilo. Que você comprou porque nós somos impulsionados a comprar. Nós somos impulsionados. Quer ver um detalhe? Quando nós chegamos no supermercado com o carrinho de compra, a gente para no caixa. Você sabe como aquilo chama? Alguém sabe? Como que chama aquilo? Frente de caixa. Aí você para na frente de caixa e aquela fila não anda. Aí você olha do lado, tem uma revista do crochê, do emagrecimento, aí você fala, eu vou levar porque essa dieta eu vou fazer. Aí cata a revista. E aí a fila não anda, e aí tem o chocolate, tem o Trident, tem não sei o quê, tudo ao nosso alcance dos nossos olhos, assim, ó. E detalhe, essa frente de caixa, ela é preparada para ficar nos olhos de quem? Das crianças. Jogada de marketing, queridas. Ou vocês acham que as gôndolas são preparadas porque, que legal, é baixinho, porque alguém... É nada, isso é jogada de marketing. Vai com o teu filho no supermercado, a gente sai de lá maluco. O João até um tempo atrás não dava problema, agora já dá, já nem estou levando mais ele. Sai catando, parece centopeia, cata tudo, né? Ó, é isso e aquilo. Por quê? Porque as gôndolas são preparadas para isso, para que a gente olhe. O que os psicólogos falam? Nunca saia às compras de supermercado ou à feira quando você estiver com fome. Porque quando nós estamos com fome, nós somos impulsionados a comprar aquilo que nós não precisamos. Aí você olha aquilo e você fala, isso aqui tem uma cara tão boa, né? E você leva para casa aquilo desnecessário. Não precisa daquilo e você leva aquilo desnecessariamente. Amém? Então, aprenda isso, viva de acordo com a sua realidade, seja uma pessoa realista. Não venda uma imagem. Antes, eu até anotei algo aqui, que qualquer pessoa desfrute daquilo que Deus nos deu, quem tem que desfrutar disso é a nossa família. Sabe por que eu estou colocando isso daqui? Porque nós temos, principalmente as mulheres, nós temos uma cultura
que as nossas mães, elas compravam os melhores edredons, os melhores lençóis, os melhores copos, os melhores talheres. Para quem? Para visita. Ó, isso daqui vocês não tocam, porque isso aqui é quando chega a visita na nossa casa. Então você não bebe nesse copo, você não usa esse talher, você não usa esse prato. Essa roupa de cama, essa toalha, é para a visita. Então, se Deus te abençoou, quem tem que desfrutar disso em primeiro lugar é a sua família. É a sua casa. Fica lá guardando. Guarda, que amanhã você morre e alguém vai usar no seu lugar e você nunca utilizou daquilo. Nunca desfrutou daquilo, porque tem que ter. Eu venho de uma família que a minha sogra é nordestina, o que você precisar, ela tem lá. Abre o guarda-roupa, os edredom caem na cabeça. Né? Tem que guardar, não é verdade, Janilson? Tem que ter um monte de coisa guardada. Porque é uma cultura. Guardar para quê? Desfrute disso. Até o pastor mencionou lá no retiro, o pastor que estava pregando, que teve um dia que a esposa dele, eles conversaram e ele disse para ela, bem, prepara uma mesa que hoje nós vamos fazer algo diferente em casa. E aí a esposa dele preparou a mesa e os filhos olhou e disse para eles, quem que vai vir aqui em casa hoje? Ninguém. Ué, mas como ninguém? As coisas das visitas estão todas à mesa? E aí ele disse que a partir de aí ele começou a se despertar para isso. Então todas as vezes, uma vez por mês na casa deles, eles fazem um jantar que é para eles. E aí ele falou que quando não dá, porque a vida é corrida, eles encomendam a comida pronta, mas eles sentam na mesa, como se eles fossem à visita, e come todo mundo junto, com os melhores talheres, os melhores pratos e a melhor comida. Muitas vezes nós damos para as pessoas o melhor e não oferecemos o melhor para a nossa família. E é para a nossa família que nós temos que oferecer o melhor. Os outros serão abençoados através daquilo que nós oferecemos para a nossa casa, para a nossa família. A gente usa um hashtag no Ministério de Prosperidade Familiar. A nossa casa é a nossa prioridade. Ela tem que ser a nossa prioridade em tudo aquilo que nós formos fazer. Amém? E por último, o último princípio. Olha aí no olho do seu irmão e diga para ele. Se envolva com o reino de Deus. O oitavo princípio que nós aprendemos nessa direção que ela deu, que Eliseu deu a essa mulher. Se envolva com o reino de Deus. Ela chega para o profeta Eliseu e diz assim para ele assim, ó, se o pessoal do louvor quiser vir, pode vir. Ela chega para o profeta e diz para ele assim, olha, o meu marido, o teu servo, ele morreu. E eu fiquei pensando nisso aqui. Falei, Deus, por que ela está falando isso para o profeta? O meu marido, o teu servo, morreu. E aí eu fiquei pensando assim, Senhor, mas da onde era a dívida desse homem? Se ele era o teu servo, se ela faz essa súplica, essa dívida, ela foi adquirida em algum lugar. O que aconteceu? Da onde veio essa dívida? Porque a Bíblia não relata isso. A Bíblia não relata. Você viu aí que está relatado? O marido daquela mulher usou o cartão de crédito, fez isso, fez aquilo, e adquiriu uma dívida. Você viu isso aí na Bíblia? Não tem isso. E eu fui pesquisar a respeito disso, fiquei vasculhando, até eu encontrar alguém que pudesse me dar uma resposta lógica diante disso. Essa viúva aqui, mencionada, teve uma dívida deixada pelo marido. E fale assim comigo, de onde veio essa dívida? Pare para pensar por um minuto. Pense aí, dentro do teu coração, dentro de todo esse contexto que eu mencionei aqui para vocês. Da onde você, não precisa responder para mim, nem para alguém que esteja do seu lado. Mas da onde veio essa dívida? Dentro desse contexto que nós estudamos aqui. Da onde veio essa dívida? E aí eu fui buscar, queridos, uma informação a respeito disso. E existe um historiador judeu, naturalizado romano,
chamado Flávio Josefos. É o nome desse cidadão. E ele diz e defende a seguinte tese, esse Flávio Josefos, que esse homem mencionado aqui era Obadias, de 1 Reis 17. Você sabe quem foi Obadias? Alguém aqui sabe quem foi Obadias? Quem foi, pastor de César? Quem foi Obadias? Quem foi Obadias, de 1 Reis 17? Queridos, este Obadias aqui é aquele Obadias que quando Jezabel baixa o decreto para destruir e matar todos os profetas, esse homem Obadias, ele pega 100 profetas e ele leva 50 profetas para uma caverna e 50 profetas para outra caverna. E ele, como que Deus falou comigo quando eu li isso aqui? Alimentou esses 100 profetas durante 3 anos e meio. Ele escondeu esses profetas da garra de Jezabel. Ele catou esses homens que eram profetas de Deus. E existia um decreto dado por Jezabel que os profetas deveriam ser exterminados. E ele resguardou esses profetas debaixo do seu cuidado. E ele alimentou esses profetas durante 3 anos e meio. 100 profetas foram escondidos por Obadias da violência de Jezabel. O que eu aprendo aqui? Que a dívida desse homem foi porque ele se envolveu com o reino. Ele não se dobrou à vontade de Jezabel. Ele não se dobrou a Baal. Ele livrou esses homens da morte. Ele não buscou ajuda de ninguém, mas ele manteve esses homens escondidos dentro daquela caverna. 50 em um, 50 em outra caverna. E alimentou esses homens. Sabe o que eu entendo aqui? Que quando eu e você, cada um de vocês, cada um de nós que estamos sentados aqui nessa noite, entendermos que alimentar profeta é segredo de prosperidade sobre a nossa vida vai mudar. Nós não entendemos isso. Nós achamos que nós fazemos demais para os profetas. Nós achamos que o fato de nós ofertarmos, dizimarmos, que é um mandamento da palavra, nós já fizemos a nossa parte. Obadias entendeu isso. Quando eu e você entendermos que semear no reino de Deus vai gerar sobre nós uma multiplicação 100 vezes mais, nós vamos prosperar. A dívida que essa mulher herdou foi porque o marido dela se comprometeu com o reino. Ele se comprometeu em livrar homens de Deus da morte. Se envolva com o reino. Se envolva com o reino. Muitas vezes, queridos, nós só estamos, até coloquei aqui, use a sua prosperidade para o reino de Deus. Quantas pessoas prosperam, quantas pessoas conquistam, mas elas não conseguem honrar a casa de Deus, elas não conseguem abençoar a casa de Deus. E quando eu li isso aqui, eu queria que você se colocasse de pé lentamente. Eu lembrei de uma fase muito difícil da nossa vida. No período da enfermidade do pastor,
Nós passamos anos de sequidão. E foram anos que quando havia esse congresso em Brodowski, todas as vezes, ou na maioria das vezes, o pastor Jefferson, ele tinha uma preocupação. Ele pedia para que a gente recebesse algumas pessoas na nossa casa. E muitas vezes eu falava, Deus, como que nós vamos receber essas pessoas aqui? A gente não tem condições de receber essas pessoas aqui. Enquanto eu estava anotando isso, eram 3 horas da manhã essa madrugada que eu estava esquartejando isso aqui. E me veio esse tempo da nossa vida em mente. Queridos, quantos pastores nós recebemos na nossa casa? Quantas pessoas passaram pela nossa casa? E em um dos momentos mais críticos, nós não tínhamos muitas vezes recursos financeiros. A nossa casa não era bonita, mas nós não deixamos de fazer aquilo que era nos pedido. E muitas vezes eu falava, Deus, como que eu vou receber essas pessoas na minha casa? Eu não sei quem são esses pastores. E um dia, o Marlon vai se lembrar disso. Nós saímos de um retiro de carnaval. E aí o pastor Jefferson falou assim, eu preciso mandar um casal de pastores para a casa de vocês. Porque não tem onde eles ficarem. E aí a gente foi dormir no quarto da Júlia. A Júlia era pequenininha. E nós tínhamos só um colchão e a gente deitou junto no colchão. E a Júlia no berço. E aí eu arrumei a nossa cama. E a gente cedeu a nossa cama para eles dormirem. Só que aquilo mexeu muito com a gente. Porque enquanto a gente deitava e não conseguia dormir, nós ouvimos eles orando por nós. E eles diziam, Senhor, abençoa essa casa. Abençoa a vida desse casal, Senhor, que nos deu o privilégio, Senhor, de ceder a cama deles para que a gente pudesse deitar, para nos dar conforto, para que nós tivéssemos uma noite de sono tranquilo. Abençoa esse lar. Que a bênção do Senhor, a prosperidade do Senhor chegue até essa casa. Nós, como autoridade, nessa época nós não éramos nem líder na igreja. Nós não éramos nada. Nós éramos membros da igreja. Queridos, como que nós fomos agraciados por essa circunstância? E aí eu comecei a me lembrar de várias pessoas que passaram pela nossa casa. E todas as pessoas que passaram ali nos deixaram algo que era do mundo espiritual. Então hoje eu também entendo que muitas colheitas, muitas coisas que Deus tem feito na nossa vida e tem nos abençoado em áreas que a gente muitas vezes nem pede para Deus. Acontecem umas coisas que muitas vezes eu falava, Deus, mas eu não me lembro de ter semeado isso. E nessa madrugada, enquanto eu estava anotando isso, eu me lembrei desses episódios. A nossa casa sempre foi uma casa aberta para que as pessoas estivessem ali. A primeira célula da igreja de Brodowski foi lá em casa. E todas as vezes que eu saía, que a gente chegava, mesmo na situação difícil, eu tinha uma preocupação de preparar alguma coisa para as pessoas comerem. E a nossa casa sempre foi uma casa aberta para esse tipo de coisa, para receber essas pessoas. Então quando eu li isso aqui, Deus falou muito comigo. Não importa, querido, o que estão dizendo contra mim. Não importa o que as pessoas estão dizendo contra você. Eu declaro, segundo a palavra de Deus, que o milagre que nós precisamos como família vai chegar. O milagre que nós precisamos como família vai chegar. Nós não podemos desistir disso. Honre, nós precisamos resgatar. Vocês vão ouvir a gente falar isso porque isso ficou impregnado na nossa vida. Uma cultura de honra. As pessoas não sabem mais honrar. Nós não sabemos mais honrar as pessoas. Não é? Essa cultura de honra acabou. E quando essas pessoas iam embora da nossa casa, elas nunca nos deixaram provisões financeiras. Elas nunca nos deixaram recursos financeiros. Mas elas deixaram algo
mais importante do que tudo isso, elas deixaram a presença de Deus sobre a nossa casa. Elas deixaram a unção de Deus sobre a nossa casa. E é isso que nós precisamos entender. Nós não podemos passar a vida achando que nós estamos envolvidos com Deus. Nós precisamos nos comprometer. Comprometer. É um tempo de resgate de valores. Eu não sei o que você precisa, qual é o milagre, quais foram os pedidos que você colocou ali. Mas Deus deseja nessa noite livrar a sua família das dívidas. O que Deus trouxe ao nosso entendimento nessa noite é clareza de princípios que precisam ser praticados. Que você saia aqui dessa noite e tenha a oportunidade de sentar com a sua família, rever o seu orçamento financeiro, ser fiel ao Senhor. Quantas pessoas que se comprometem financeiramente com dívidas e deixam de ser despenseiros fiéis na casa do Senhor? Quantas vezes nós deixamos de dizimar e de ofertar, não porque Deus não está nos abençoando, mas é porque nós somos maus administradores daquilo que Deus tem colocado. E quando nós fazemos isso, nós estamos deixando de abençoar profetas. Nós estamos deixando de honrar a casa de Deus. Amém? Que você guarde isso esses princípios dentro do seu coração. Tenha um orçamento. Fuja de agiotas. Não revele o segredo do seu negócio. Evite desperdícios. Desenvolva a capacidade de negociar. Desenvolva o desejo de não dever nada a ninguém. Viva de acordo com as suas possibilidades. Se envolva com o reino de Deus. Feche seus olhos. Ore nesse momento. Eu tenho certeza que assim como Deus, através do seu Espírito, ministrou algo no meu coração, através disso tudo que eu falei para vocês, eu acredito que muitos de nós aqui nessa noite fomos ministrados. Que seja um tempo de conserto, da abundância do Senhor na sua vida.